Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, eu sou o Babá Jorge Ora e esse é aquele nosso encontro semanal para discutir coisas, debater, conversar sobre algumas perspectivas e opiniões ligadas à questão do candomblé e seus desdobramentos. E a reflexão dessa semana, talvez seja bastante arrogante, não sei se reflexão é o termo. O que eu gostaria de dividir com vocês essa semana. Primeiro eu começo com uma pergunta. Até onde eu sei, nós não temos máquina do tempo, não conseguimos viajar para o futuro e muito menos voltar para o passado. Né? E aí eu pergunto a vocês, para que passado é que voltamos quando alguns dos nossos ou algumas das pessoas envolvidas com as questões afro-brasileiras ou afro-diaspóricas tentam se remeter a um passado remoto. Explico. Não é incomum, já nas últimas décadas, que alguns movimentos de resgate de tradições puristas africanas ou pseudo-africanas venha se consolidando no cenário brasileiro. Né? E aí quando eu chamo a atenção para esse aspecto, em especial para a chamada religião tradicional iorubá e alguns indivíduos ligados à questão do ifaísmo, minha questão é mais basicamente por conta dos discursos que são evocados por alguns dos indivíduos ligados a essas correntes de pensamento, né? No sentido de desqualificar o que nós conhecemos como candomblé. E aí alguns aspectos eles devem ser trazidos à tona e ponderados. Primeiro, o candomblé é uma religião 100% brasileira. Você não encontra candomblé, eu já disse isso em um outro vídeo, você só encontra candomblé em outros lugares do mundo que tenham sido criados por brasileiros. É uma religião 100% brasileira, criada por africanos, no ápice da questão da movimentação atlântica entre indivíduos escravizados na África, outros libertos e forros lidando com comércio, num trânsito muito constante, muito forte. E de uma maneira muito inteligente por parte desses africanos, das mais diversas etnias e culturas e, logicamente, expressões religiosas, tudo que foi criado aqui foi criado no afã de manter como se podia um culto que se remetesse à ancestralidade, mas repaginado dentro de uma realidade que não é apenas religiosa, mas é uma realidade social, econômica, botânica, geográfica, sazonal. Você tem todo um componente transformativo que não permitiria a esses africanos, inclusive um caráter muito primordial. Se a gente pensar na perspectiva das sociedades iorubá, o culto ao orixá e o culto à ancestralidade está ligado à terra. Né? De onde eu nasci, onde os meus nasceram, de onde os meus vieram, de onde migraram. Aqui não tinha isso. O dono da terra são os nativos, são os indígenas. Então, de qualquer forma, qualquer sorte, eles já estavam aqui num caráter de empréstimo e isso, lógico, provocaria já de maneira central algum tipo de alteração na maneira como esse culto deveria ser mantido daí em diante. Como eu disse, as folhas diferentes, né? As comidas diferentes, a maneira como os animais eram criados diferentes, o acesso ou não a condições econômicas mínimas para dar vazão a esse culto diferente. Isso não foi ao sabor do acaso, isso não foi tá bom, bora mudar porque a gente não tem condição. Pelo contrário, vamos mudar porque precisamos nos adaptar a essa nova realidade e mesmo estando numa nova realidade não vamos abrir mão daquilo que é constitutivo na construção de quem somos. Eu ouvi durante muito tempo, principalmente no meu comecinho, na época de Abian ali, né, onde você tá ouvindo muita coisa e não consegue ter filtro. As pessoas dizendo, o povo na África perdeu tudo, e a Bahia cultua Oxóssi, um Oxóssi que na África não tem mais. Que Oxóssi que na África não tem mais? Que Oxóssi era cultuado na África? De onde essa memória foi retirada?
Onde se amparava esse discurso? Né? Conforme aí você vai passando, você vai entendendo que existe uma romantização, e aí não estou falando de mentiras e verdades, eu estou falando de construções narrativas, né, dos indivíduos a partir de memórias reais, outras nem tanto, para consolidar seus lugares de poder. Até aí, isso para mim só virou anedota. Anos depois, quando eu ouço essa pérola, eu costumo não dar lá muita atenção. E nós temos ali um advento mais ou menos localizado ali no final dos anos 90, do final dos anos 80, começo dos anos 90, tem a chegada de alguns africanos, em especial na cidade de São Paulo, em especial ligados à universidade, à USP, que vai gerando alguns movimentos de suposta reafricanização. Entre os componentes, o aprendizado de uma língua iorubá, né? É importante salientar que no candomblé não falamos iorubá, nós usamos um léxico, nós usamos fragmentos da língua, liturgicamente falando, e que em muitos aspectos, para esses estudantes de língua iorubá, é uma aberração o que nós fazemos, nós falamos as palavras erradas, cantamos as cantigas erradas. Liturgicamente eu sou do seguinte princípio: se o orixá passou aí 300 anos dançando do jeito que eu estou cantando, errado ou certo, eu acho que o que mais interessava a ele é estar perto de mim. Então assim vai ser mantido. Eu acho muito complicado esse povo que faz cursinho de urubá e aí fica corrigindo as pessoas. A casa de candomblé está cantando da forma que eles sabem e que aprenderam com os seus, e tá alguém lá tentando sobrepor sua voz para impor um pseudo domínio de uma língua, e ele esquece, por exemplo, que a língua que ele está falando é uma língua contemporânea, não era o que era falado na África no século XVI. E nem no século XVII, nem no século XVIII, nem no século XIX, nem na primeira metade do século XX. Ele está falando de uma língua contemporânea, né, envolvida em questões gramaticais, com adaptações. Né. É sabido, por exemplo, por alguns, que dentro da língua iorubá original você só conhecia as 4 cores primárias, porque era o que você encontrava na natureza mais especificamente, ou as que tinha importância para dentro da liturgia. Lógico, hoje você vai ter toda a paleta de cores, eu suponho, na língua iorubá, assim como questão de numeral. Enfim, eu não sou especialista em língua e meu questionamento, apesar disso ter centralidade, não é o que mais importa nesse sentido. E aí você tem essa coisa de começar a surgir os africanistas em São Paulo, isso começar a reverberar em outros estados, e aí você tem uma mudança estética, você tem uma mudança ritualística, e mais do que tudo isso, ao invés dos indivíduos se contentarem em trazer essa mudança para as suas próprias vidas, eles começam a ditar regras, né? Em especial criticando as práticas do candomblé, dizendo que está tudo errado, que tem, enfim, o que na minha cabeça é só proselitismo e que ali daqui a pouco a gente vai falar o porquê desse proselitismo. Não obstante, mais recentemente, você começa a ter o advento do chamado culto ao Ifá, o ifaísmo, que vai chegando, vai se consolidando, mas já carregando também esse ranço dos movimentos africanistas ali do finalzinho do século XX. A mesma pretensão. Vocês não conhecem o oráculo, vocês não conhecem o culto, vocês não conhecem as oferendas, tudo que vocês estão fazendo é errado, vocês são os aventureiros, o candomblé é uma religião de aventureiros e quem sabe tudo somos nós. E aí é preciso chamar atenção para alguns aspectos. Lógico, há exceção, e eu espero que pessoas que pratiquem comentem no vídeo, né? Eu não vou dizer para vocês que eu estou equivocado, que eu estou partindo de uma experiência com pessoas com quem eu lido e conheço. Uma religião homofóbica, uma expressão de religião homofóbica, supostamente homossexuais não poderiam ser sacerdotes de Ifá, o que já colocaria Pierre Verger fora do jogo, né, entre outros tantos. Um pouco sexista, de alguma forma meio que misógina. Meu entendimento é que essa expressão de religião que chega na contemporaneidade, mesmo vindo da África, já sofre uma fortíssima influência, tanto cristã quanto islâmica, porque a gente está falando dessas duas expressões religiosas culturais e estão operando no continente africano basicamente desde o século XIV, século XV. Né? Então não foi ontem, já tem um tempinho, e os processos de encontros culturais eles são transformativos de um lado e do outro, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Não existe uma cultura que suplante a outra, mas elas vão trocar e essas trocas nem sempre são iguais.
e reforça toda essa discussão dessa chamada religião tradicional iorubá. Muito cheia de si, muito pouco humilde, muito pouco preocupada em dialogar com a estrutura que está aqui. Às vezes gente que passou pela Umbanda, passou pelo Candomblé e agora está nesses cultos e aí me vem com um discurso muito pesado de que é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser assado, vocês estão errados, você não sabe de nada, quem sabe sou eu porque eu fui à África. Primeiro vamos chamar atenção para alguns aspectos. Vou relatar para vocês um episódio que aconteceu comigo há aproximadamente 4 anos atrás. Um belo dia estou na minha casa, assim, por conta dessa minha trajetória na internet, as pessoas associam tanto com a questão dos quadrinhos quanto com a questão do candomblé. Sou abordado por um homem, uma foto de um suposto africano. Nunca descobri se aquelas fotos, porque se vocês entrarem nessas páginas, são fotos e aí você nunca sabe se é a mesma pessoa, tem muito pouca informação, e aí tem foto de ritual e não sei o que, mas enfim. E esse senhor me abordou em inglês, eu respondi o básico, e aí ele começou a falar algumas palavras em português, eu respondi, aí ele falou, eu prefiro que você fale inglês. Eu digo, não, a minha língua é portuguesa, tá? Mas eu estou usando o Google Translator. Eu digo, sim. Para falar inglês mais fluente, eu teria que usar a mesma ferramenta. E assim, eu não sei do que se trata, mas já te adianto que o interesse não é meu. Então, se você quer se comunicar comigo, se comunique na minha língua. E aí ele veio com o discurso. Eu sou praticante do culto de Ifá, eu sou de... Ele falou alguma região específica da Yorubalândia, e tô aqui para me colocar à disposição, caso você queira, porque eu sei que vocês aí no Brasil não conhecem o culto ancestral e o culto de orixá como deveria, por conta da questão da escravidão. Eu digo, peraí, bora parar para acertar. Primeiro, o que é que você está ofertando mesmo? Aí ele veio com a conversa. Você junte um grupo de pessoas, levante um montante, né, mais ou menos em torno de $40 mil, mais as passagens aéreas, mais a hospedagem para mim, mais umas 2 pessoas, passagens e hospedagem para mim, para mais umas 2 pessoas, e eu vou até o Brasil, lhe inicio nas práticas de Ifá, você reúne mais ou menos umas de 6 a 10 pessoas para compor essa iniciação, o que vai diminuir seus custos, e você vai poder se livrar dessa coisa que vocês chamam de candomblé e entrar numa coisa mais séria, que é o culto a Ifá. Lógico que eu mandei ele chamei ele de canalha, de cretino, de mercador da fé, que o que ele tinha para vender a mim não interessava, mas esse episódio específico ilustrou algo que eu já tinha ouvido falar de outros indivíduos e deixou claro que isso não era uma ilusão, que isso não era um sonho, que isso estava acontecendo. Então nós temos um grupo de africanos que na verdade não tem ligação nenhuma com os cultos ancestrais. A gente tem que lembrar, como eu acabei de dizer, que a influência islâmica e cristã é fortíssima dentro da Yorubalândia. Mas esses indivíduos estão inseridos dentro de estrutura cultural onde eles são obrigados a ostentar nomes que remetem à sua ancestralidade e que eles aprendem sim um pouco do culto ancestral, porque isso é parte do cotidiano, lá não é religião. Eu não saio dia de domingo para vestir a roupa de ver Deus, né? Eu de manhã, quem ainda cultua vai despachar a sua porta, vai consultar o oráculo antes de ir para a feira negociar suas coisas. O que eu estou querendo chamar a atenção é esse aspecto. Outro que no Brasil é perigosíssimo. A grande maioria das pessoas relacionadas a esses chamados cultos tradicionais iorubais ou ifaístas são pessoas brancas, classe média alta, com formação de nível superior. São pessoas que não querem, nunca quiseram se submeter a algumas situações, e algumas delas eu concordo. A gente já discutiu isso no vídeo anterior sobre hierarquia ou submissão. Mas que, em geral, por serem brancas e terem dinheiro, mesmo dentro dessa estrutura excludente, sempre davam um jeitinho. Eu poderia citar aqui centenas de casos da mulher branca que chega no terreiro, que diz que tem uma rinite alérgica fortíssima e vai pagar para a preta que tem rinite, tendinite, todas as ites do mundo, vai pagar um montante, em geral um montante irrisório, para que ela cumpra as funções de que a branca impossibilitada não pode. A mesma coisa dos homens. O cara branco que não tem um calo na mão, não tem condição de estar ali ajudando a limpar o ebé, não tem condição de estar ajudando a limpar a roça, que vai pagar aquele preto, né, menos qualificado, mais do trabalho braçal, para cumprir suas funções. Quem é de candomblé sabe do que eu estou falando, sabe que eu não estou mentindo, nem que eu estou
fantasiando sobre as coisas. A gente tem que começar a encarar a realidade das coisas como elas funcionam. E você começa a ter essa branquitude envolvida com essas religiões, né, completamente higienizadas, né, entendidas como uma filosofia de alto esmero, né? Ah, vocês não cultuam nada, a gente estuda Ifá, a gente estuda a religião tradicional iorubá. Então nós temos para usar a palavra da moda no ambiente acadêmico, uma sofisticação em nossos cultos, e vocês não têm nada. E aí você produz uma série de discursos virulentos, racistas. Minha gente, a gente precisa começar a encarar a realidade afetiva das coisas. Quando brancos, alienados ou não, que se colocam em disposição para falar mal sobre as coisas da pretitude, em especial ligadas a ela, mas ligadas por outros vieses, é racismo, né? A gente precisa o tempo inteiro, justamente pela força do racismo estrutural, estar preocupado com o que é que a gente expressa, o que é que a gente reproduz, sobre como a gente fala, porque está ali, né? Se a gente não consegue começar a educar para que toda vez que um posicionamento desperte um sininho na sua cabeça, não, isso não está certo, peraí, deixa eu pedir desculpa, deixa eu me corrigir, a gente vai perpetuando esse tipo de questão. Então é muito fácil um cara branco, classe média alta, que diz que não é racista, está falando do arabá dele, que supostamente está no continente africano, atacando a diáspora afro-brasileira, afro-religiosa. Então, eu não sei se outras pessoas têm esse mesmo incômodo. Esse é um incômodo meu e de alguns amigos próximos ligados à questão do candomblé. É uma reflexão, eu acho que, mais uma vez, eu gostaria muito de contar com a opinião de vocês, né? Como é que a gente está lidando com isso? Que tipo de influência, situações como essa, tentando desqualificar a história de negros e negras, né, de pessoas pretas, de populações pretas, que foram trazidas para cá como escravizados e que em um dado momento vai constituir uma nova expressão de religiosidade, que mesmo com todos os problemas de perseguição estatal, de violência, de discriminação que continuam até hoje, eu costumo dizer a todo mundo, não existe intolerância religiosa no Brasil. O que existe no Brasil é racismo religioso. Aliás, o racismo religioso é o braço mais potente e evidente do racismo no Brasil, né? Porque disfarçado do discurso da evangelização é a forma como nós somos atacados dioturnamente em todos os espaços, seja no transporte público, seja agora com o advento dos marginais evangélicos destruindo as comunidades terreiro. Mas eu tenho que tomar cuidado também com o fogo amigo. Eu tenho que tomar cuidado também desse branco que se aproxima das nossas religiosidades e começa a praticá-las de maneira acrítica e em um dado momento se torna a voz do algoz contemporâneo disfarçado de alguém que está tentando resgatar. Não há o que se resgatar. Não existe, vocês podem ir para o continente africano, morar lá 2 décadas. O que se passa na África contemporânea não era o que se passava na África do século XVI. O que acontece nas religiões africanas, porque elas não ficaram estáticas, diferente do que todo mundo quer acreditar, inclusive consolidar no Brasil para nos engessar. As religiões se transformaram. Ainda semana passada recebi um vídeo de um ritual onde havia uma homenagem a Lemba. A Eleguá. E além dos componentes estéticos tradicionais, havia uma série de outros elementos simbólicos da contemporaneidade, desde um óculos extremamente colorido ao uso de tênis pelos indivíduos. Ou seja, essas expressões religiosas acompanharam as mudanças do tempo. Não existe uma África da Era do Gelo, não existe uma África preservada em âmbar. Isso é loucura de branco, isso é romantização da África, isso é uma África telúrica. O continente africano não parou, assim como o candomblé não deveria e não pode parar. Nós estamos dialogando com o tempo, no nosso tempo, em nosso tempo e nesses termos. Então é isso, essa é a minha opinião sobre o tema. Eu gostaria muito de ouvir a de vocês. A gente segue na produção desses nossos encontros semanais. E é isso. Agradeço mais uma vez a atenção. Seguimos aqui na luta, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até o nosso próximo vídeo.